está acionando. Ah? Falei boa noite, ninguém respondeu. Vamos tentar juntos. Senhoras e senhores, muito boa noite. Legal. Eu sou Márcio Fábio Oliveira, produtor e diretor musical do espetáculo. Antes de mais nada, eu queria dizer da nossa alegria imensa de estar aqui nessa cidade maravilhosa, que não é Rio de Janeiro, que é Recife, e poder apresentar esse espetáculo tão especial que é Masterclass. Essa é a segunda turnê nacional, desculpe, eu estou um pouquinho rouco, como vocês podem. É a segunda turnê nacional, onde a primeira fizemos 12 cidades, no norte, sul, enfim. E agora a segunda, essa é a quinta cidade da segunda turnê. Fizemos já São Paulo, São Luís do Maranhão, Fortaleza, Natal e agora Recife. Com muito orgulho, com muita alegria. Então eu tenho um pedido e uma informação. O que vocês querem primeiro? Tanto faz? Então, vamos lá. Informação. Como vocês devem saber, se não souberam, vão saber agora, o nosso projeto, ele é, com muito orgulho, patrocinado pelos auspícios da Lei de Incentivo à Cultura, a antiga Lei Rouanet. Sem ela, nós não estaríamos aqui. E patrocinado pelos nossos patrocinadores, enfim. E uma das exigências do Ministério, agora Ministério da Cidadania, Secretaria Especial da Cultura, é que nós realizemos em cada cidade, como parte de um retorno institucional, né, a cidade, enfim, nós fazemos um bate-papo em cada uma das cidades. E hoje, aqui em Recife, é o dia deste bate-papo. Como é que funciona isso? É muito simples e muito rápido também, tá? No final do espetáculo, a cortina se fecha. Quem não puder ficar por algum motivo, pode ir embora, não tem problema. Mas quem quiser ficar, por favor, permaneçam nos seus lugares. Tem um microfone igual a esse que vai estar rodando aí pela plateia. E aí, quem quiser fazer perguntas para o elenco de Masterclass, pode fazer as perguntas, tá? Mas tem que ser perguntas pertinentes ao espetáculo, a Maria Callas, a produção do espetáculo. Não pode perguntar da nova novela da Globo, nem a senha do banco dela também não pode, tá bom? É muito rápido, é coisa de 15 minutos, mas eu vou aconselhar a quem puder ficar, que fique, porque é uma coisa muito enriquecedora, é uma oportunidade única, que vocês vão ter de poder perguntar, ou então ouvir perguntas, respostas de questões que normalmente você não ouve aí na mídia, numa entrevista normal, né? Tá bom? E a segunda coisa que eu falei que ia fazer era um pedido, isso, então o pedido é esse aqui. Vamos aproveitar esse momento e vamos desligar os nossos celulares, por favor. E aí eu vou pedir, não adianta nem pôr no vibracol, é desligar mesmo. Eu explico. Porque a luz do celular, ela atrapalha não só quem está aí do lado de você, mas principalmente o pessoal do palco, principalmente a Cristiana. Então eu vou pedir, por favor, aproveite esse minutinho, desligue totalmente o seu celular. Quando chegar a hora dos aplausos, aí eu vou pedir, liga o celular, tira foto, tira vídeo, bota no Instagram, bota no Facebook, tá bom? Então tá dado o recado, eu volto aqui assim que terminar o espetáculo. Muito obrigado, boa noite, bom espetáculo para vocês. Mas o importante é esse contato. Vamos lá. Eu bateria uma salva de palmas. Como eu falei, a primeira da fila é Juliane Daúde, soprano, atriz. Minha sócia, ela é produtora também do espetáculo, né? E ela alterna com a Raquel Paulinho o papel de Sharon Graham. Amanhã, por exemplo, a Ju deve fazer o papel, precisa trabalhar um pouco também, né? Bom, primeira pergunta da senhora, por gentileza, o seu nome, para quem é a pergunta, e por favor a pergunta. Acho que mais para vocês todos, e você que é o diretor do espetáculo, Cristiane. Isso é um espetáculo para amantes de ópera, vai começar, certo? Mas o grande público, obviamente, que apreciou muito, é um espetáculo maravilhoso. Mas a ópera não é um gênero muito divulgado no Brasil. Eu mesmo sou louca por ópera.
Vocês, com esse espetáculo, vocês tiveram alguma intenção de divulgar um pouco mais esse gênero? Ju, ninguém é melhor do que você para falar. Afinal de contas, ela fez a primeira montagem no Brasil, né? A gente responde. Aliás, conte a história, que é importante. Boa noite a todos. Então, esse espetáculo, eu fiz há 22 anos com a Marília Pera, com a direção do Jorge Tátila, e sempre fui cantora lírica, apaixonada por ópera, mas principalmente por Maria Callas, que tem uma grande história de vida que vocês puderam ver hoje, e que foi a pessoa que trouxe a ópera para o grande público no mundo, né? Ela é uma referência até hoje. Então, alguns anos atrás, quando o Fábio e eu tivemos a ideia de comprar os direitos, porque esse é um espetáculo da Broadway, a gente compra os direitos fora, a gente convidou a Cris e o Zé Possi Neto, e na verdade é uma grande história de vida, né, Cris? Sim. Eu acho que a história da Callas e tudo que ela, toda essa luta que ela teve para construir uma grande carreira, a história de amor dela com o Onassis, com o Meneghini. Então, é um espetáculo que aproxima quem não conhece ópera, eu acho que fica muito próximo e entende um pouco do que é a ópera. Inclusive, a gente teve a ideia de fazer um documentário de 6 minutos, né? Essa realmente, eu tive essa ideia, eu falei, Fábio, a gente precisa aproximar as pessoas de quem eram aquelas pessoas do convívio da Callas, de quem foi, da grandiosidade de Maria Callas. Então, o documentário, eu acho que já aproxima todo mundo. E eu acho que esse espetáculo é um grande sucesso, a gente vem desde 2015, né? Fizemos São Paulo, fizemos Rio de Janeiro, já fizemos Campinas, aí fizemos 12 cidades do Brasil ano passado, incluindo Belém, Manaus, João Pessoa. E esse ano estamos fazendo mais uma turnê de 12 cidades, e se Deus quiser, o ano que vem a gente faz mais 12. Viu, Rafael? Só completar, quer dizer, eu diria que assim, a nossa intenção primordial não foi fazer um espetáculo que divulgasse somente a ópera, né? Apesar de que sim, eu acho que ele ajuda bastante, né? Mas acima de tudo, foi em função desta grande mensagem que o espetáculo traz, desta necessidade que as pessoas estão esquecendo, né? De correr atrás da perfeição, de fazer aquilo que você ama, fazer aquilo que você é apaixonado. Porque alguém uma vez disse que se você trabalhar na sua profissão aquilo que você ama, você nunca trabalhará um único dia na sua vida, né? Eu lembro quando Ayrton Senna morreu, um dia antes ele deu uma entrevista em Imola, na Itália, e ele disse, eu sou o cara mais feliz do mundo, porque eu fiz do meu hobby, ou seja, da minha paixão, a minha profissão, né? Então, acho que é meio isso, toda essa seriedade. Maria Callas, ela trouxe a dramaticidade de volta, o teatro puro, de volta para a ópera, que já havia sido esquecido um pouco. As pessoas estavam mais preocupadas com as vozes e esqueciam um pouco o que era o texto, ou onde você estava. Como ela fala, né? Mas que igreja você está? Mas que importa isso? Claro que importa. Porque esse é o teatro dentro da ópera que estava se perdendo em determinado momento. E Maria Callas foi uma das grandes incentivadoras para que isso voltasse e caísse no gosto popular, né? A gente, às vezes, uma coisa que a gente deixou de colocar, ela esteve no Brasil em 54, foi um sucesso estrondoso, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, tem histórias maravilhosas, enfim, a gente ficaria a noite inteira aqui falando dessa experiência dela, mas ela foi uma personalidade inesquecível e a ópera deve muito a ela, né? Senhora Ali, por favor. Boa noite. Maria José vai para Callas. A separação, Jaqueline, por que não? Jaqueline. Desculpe, eu acho que eu não entendi a sua pergunta. Então, Maria Callas. Sim. Onde foi e por que não, se não estava no texto original, se não dava para pôr nesse, a separação e um pouquinho de Jaqueline? Você diz no Jaqueline. texto da peça? Eu não sei se Porque estava... a peça não tem esse texto. Na verdade, esse espetáculo, ele tem 2 atos até, originalmente. Ele tem 2 atos. E eu, por uma questão minha, assim, eu não gosto de fazer espetáculos muito longos. Já fiz espetáculos de até 5 horas, assim, com Zé Celso, por exemplo, o Hamlet. Mas eu acho que é um esforço enorme para o ator, para mim. Eu falo por mim, tem gente que adora fazer espetáculos de 8 horas, 2 dias e tal.
E eu gosto de entrar em cena e ficar até o final. Sair de cena para mim é muito complicado, porque é voltar para um lugar onde eu volto a ser só eu, e isso é um problema. Já deixar de ser eu já é uma questão. Voltar durante o dia é outra. Então, depois que eu entro em cena, entrei, pronto, vamos ver o que vai acontecer. Então, em nome disso, nós convencemos os produtores, eu e Posse, fugimos para Nova York, eu e Posse, vimos várias montagens lá na Julia School também, no Lincoln Center, e eu consegui convencer o José que a gente podia cortar a peça, porque normalmente a dramaturgia americana ela repete um pouco do primeiro ato, né? Eles fazem um intervalo, vendem as canecas, as camisetas, os discos, e aqui a gente não precisa vender nada a não ser a nossa própria arte. Então, nós fizemos um espetáculo um pouco mais curto, mas o cerne, a essência do espetáculo está toda lá, a dramaturgia está toda lá. Então, na verdade, esse texto não fala sobre a Jaqueline Onassis, fala sobre a Maria Callas, fala especificamente sobre essa ascensão dela, a grande história de superação dela, porque para ela cada récita era uma batalha com ela, porque ela desqualificava completamente aquilo que se podiam chamar das rivais, entendeu? Ela literalmente desqualificava. Então, na verdade, ela foi traída pelo Onassis. E aí, enfim, a vaca literalmente foi para o brejo. Porque sem paixão, como é que você tem luz, né? Enfim. Eu queria só complementar, respondendo a sua pergunta, que no texto, na verdade, há uma menção colocada ali muito sutilmente, que é quando ela fala, ho dato tutto a te, eu dei tudo a você. Na ópera Medea de Cherubini, né, Medea falando de Jasão, né, que Jasão trocou Medea por uma princesa, alguém mais jovem, mais poderosa, claro, era a primeira, era a viúva do Kennedy. Né, então, existe essa, como é que eu diria isso? Não é bem uma... seria uma indicação de que a Jackie O seria a princesa, né? Mas isso a gente não, muito, na verdade, bem, né? Mais longe que nem eu lembro disso. Isso. Temos tempo para mais uma pergunta, Fabinho? Sim, maestro, sim. Vamos ter mais uma pergunta. Tem ali mesmo. Boa noite. A minha pergunta é para a Cristiane. Eu acho que depois de Carmen, vocês não teriam outra escolha a fazer. Carmen? Sim. Não, depois da sua interpretação como Carmen, eles não teriam outra. Sim, outro trabalho deles que não Cristiane para fazer Maria Callas, com essa essência do sentimento ligado à arte. Em tempos tão difíceis que a gente tem vivido, em relação à cultura, em relação à arte, em relação ao sentir, esse sentimento que você colocou, fazendo a ligação da vida com a arte. E eu queria saber em que momento da sua carreira você se apaixonou por esse personagem de Maria Callas e trouxe para a gente essa realidade de ligar a arte com a vida. Assim, eu tive uma grande sorte, né? Porque eu sou aquilo que se chama filha da arte. Eu sou filha de duas pessoas que literalmente fizeram a primeira turma da primeira escola de arte dramática do Brasil, que é a de São Paulo, em 1947. Meus pais se conhecem, Geraldo Mateus e Mona Delassi, graças a Deus ambos vivos. Minha mãe com 90 anos, meu pai com 89 anos, e completando agora 72 anos da criação da escola, e acho que 72, fizeram 70 anos, foi no ano passado, enfim. E eu tive oportunidade, porque é uma geração que amava a ópera, né? Ama a ópera, então eu tive a oportunidade de ouvir em casa. E o meu pai foi diretor do Teatro Municipal nos anos 70, do Municipal do Rio de Janeiro, então foi outra grande oportunidade que eu tive de me aproximar de uma outra maneira. Então, assim, nesse sentido eu tenho sido abençoada, porque
A escolha de me tornar atriz foi uma escolha um pouco mais tardia, mas eu já enfim, o solo ele estava sendo, vamos dizer assim, bastante alimentado. E eu fui me trabalhando, que é aquilo que a gente deve fazer. Quer dizer, para mim nunca foi um hobby ser atriz. É realmente uma paixão, é um sentido de vida. E dentro desse texto, que é uma bênção, uma bênção. Eu conheço Posse há 30 anos, tenho trabalhado, me preparado cada vez mais para poder assumir outros desafios. Esse é um grande desafio dentro do desafio. Eu, em 44 anos de carreira, eu nunca remontei a Joana d'Arc, porque eu achei que ela, aliás, trouxe a Joana d'Arc para Recife, quando nós fizemos, mas eu acho que o tempo de um ano, para mim, normalmente é o suficiente para eu me entender com os personagens, né, e deixá-los ir. Mas, por alguma razão, a Carlas acha que eu ainda não aprendi a Masterclass. Então, e os produtores e o nosso querido patrocinador também acham que eu ainda não aprendi a fazer direito. Então, eles insistem que eu continue fazendo, assim, mais 12 cidades em 12 semanas, agora rock and roll total, porque uma coisa é você fazer na sua praça, outra coisa é quando todo mundo saiu das suas praças e estamos enfrentando, enfim, enfrentando o desafio que é. Agora, como você falou dos tempos que nós vivemos, eu acho muito interessante observar, maestro, que nós, desde 2015, temos feito muito sucesso com esse espetáculo. E nessa temporada que começou no dia 1º de agosto em São Paulo, todos nós muito apreensivos, porque nós estamos já debaixo desse grande bombardeio, que todos sabem, nós temos enchido as salas. Então, é muito interessante, porque como na época da ditadura, a gente vê, de novo, o público fidelizando a arte, fidelizando a cultura, fidelizando a identidade. Isso é impressionante. Então, assim, isso é incrível. Nós hoje estávamos lotados, e nós estamos em Recife com um espetáculo sobre ópera, que não é uma arte daquelas mais não sei o quê. Então, assim, com tenores, com sopranos. Então, assim, eu acho muito interessante a resposta que o público brasileiro está dando a esse momento sombrio. O público brasileiro está enchendo, desde o dia 1º de agosto, um espetáculo que é fomentado por uma lei de fomento cultural, que é dificílimo de se fazer, e estamos lutando. Quer dizer, eu acho que eu tenho tido muito orgulho da nossa plateia, porque vocês demonstram para nós que nós continuamos juntos, mais do que nunca. Eu acho que nós vamos ter que ficar mais atentos ainda, porque outros assuntos também vão precisar da nossa união, mais do que qualquer tipo de polarização, de qualquer tipo de discussão de cor, sexo, partidos, não sei. Eu acho que o que tem acontecido nesses espetáculos e nos nossos debates, que tem sido muito interessante, é um encontro, a arte do encontro. E eu acho que depois de 2, 3 anos de um país muito dividido, brigando entre si, entre famílias, de alguma maneira as pessoas têm vindo se encontrar na única arte que ainda existe, onde as pessoas se olham, olhos nos olhos. Então, assim, eu sinto um orgulho enorme de ser brasileira, mais uma vez nesse momento, mais uma vez trilhando esse desafio de 12 cidades em 12 semanas, porque eu estou tendo uma oportunidade rara, raríssima, de reencontrar vocês, depois de tantos anos, num ambiente tão difícil para nós, onde as pessoas vêm, fidelizam, saem na rua, chamam os amigos, amanhã a gente está lotado também, e é lindo. Então, viva a arte brasileira, viva o público brasileiro, que está nos fidelizando, e dizendo para nós, não desistam. Essa é a Gente, não temos mais tempo, infelizmente. Muito obrigado pelo carinho, por nos receber, pelo seu tempo. Fiquem com Deus e amanhã estaremos aqui novamente. Obrigado.